Bom dia. Eu vim fazer um comentário a respeito daquele post de ontem, onde nós falamos sobre aquela apelação, né, contra uma sentença que manteve a impugnação de um registro de uma ação de uso capião extrajudicial. Porque sobreveio um fato com força de impugnação que não poderia ser debatido dentro da via extrajudicial. Veja só, nesse caso, o requerente, ele precisou utilizar o tempo de posse de outros possuidores anteriores. E isso é permitido, não tem problema nenhum, a cessão da posse está lá no 1243 do Código Civil. Acontece que depois de ter ingressado com a ação no registro de imóveis, sobreveio para o registrador uma informação que a titular da posse, a primeira naquela cadeia de 3, nesse caso, tinha sido ludibriada. Ela disse que houve uma irregularidade na transmissão da posse. O que acontece, né? O que aconteceu? Aconteceu que houve um vício na transmissão da posse. Assim aconteceu, que assim foi entendido pelo registrador. E por que não pôde dar prosseguimento, né? Bom, porque os procedimentos feitos dentro do âmbito administrativo, nesse caso da uso capião, eles não têm espaço. Esse procedimento ele é muito estreita essa via para alcançar o registro. Então, assim, não é permitido fazer debates, por exemplo, da pertinência desse tipo de detalhe, de um boletim de ocorrência, onde a pessoa declarou que houve uma irregularidade na transmissão, ela disse que se sentiu ludibriada. Então, existia um fato que tinha um peso dentro da transmissão da posse, que impediu o prosseguimento. E o registrador, ele não tem essa competência para fazer essa análise, e nem é permitido essa discussão ali, porque vai ferir o devido processo legal. Por isso tem que ser encaminhado para a via judicial. Eu comento isso por quê? Porque, por exemplo, quando nós vamos fazer uma captação de um imóvel para fazer a regularização, nós temos que avaliar e conversar com o cliente. Eu já falei isso outras vezes. É importante nós conversarmos com o cliente para entender como que houve como que ele entrou no imóvel, né? Se ele entrou pela porta da frente do imóvel, se tem um título, se não tem, mas se não tem, como que aconteceu, como que foi? E essa conversa olho no olho, essas perguntas importantes que a gente precisa fazer para descobrir questões desse tipo, se não teve discussão com o vizinho, se houve algum processo, alguma coisa do tipo, isso vai dar segurança para nós que vamos fazer o procedimento e vai levar segurança para a pessoa, que daqui a pouco tá achando que vai ser fácil fazer uma regularização de maneira rápida, que é a proposta na via judicial, na via extrajudicial, quando não, quando pode se descobrir um evento que vai impedir a ação. E daí você vai perder tempo querendo levar uma ação para a via extrajudicial, quando na realidade só cabe na via judicial. Bem, nesse caso aqui, existia elementos documentais suficientes para comprovar os requisitos da modalidade escolhida. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que existia regularidade documental. A pessoa, além de ter os requisitos da modalidade escolhida, né, preenchidos, todos os requisitos, ela tinha regularidade formal. Eles tinham contratos assim de cessão, aonde todo mundo assinou, aonde as assinaturas foram reconhecidas, só que não serviam ainda para comprovar aquele elemento da posse mansa e pacífica. Vê bem, eu até frisei aqui no julgado para falar. Assim, apesar da regularidade documental dos termos da transmissão, especialmente as assinaturas, elas não têm um condão de comprovar o exercício da posse contínuo e inconteste.
Vê bem, não adianta ter toda a documentação, por exemplo, tem um contrato de cessão bonitinho, ele tem todos os comprovantes, mas tinha um elemento e estava quase invisível aqui que colocou em xeque a posse da pessoa. Era um elemento importante. O boletim de ocorrência, por si só, eu já comentei isso, ele não é um elemento que vai inviabilizar a propositura da ação judicial e nem o indeferimento, não, porque lá você tem condições de comprovar que aquela alegação, no caso, um boletim de ocorrência, está infundado, por exemplo. Por quê? Porque o boletim de ocorrência é uma declaração unilateral. Então lá você pode chegar e declarar o que você quiser. Só que dentro da via judicial nós podemos confrontar esses fatos e desconstruí-los e comprovar, né? Claro que fundamentado e analisado o caso, da veracidade ou não. Vê bem, fazer o uso capião extrajudicial na via administrativa não é típico, mas é possível. É possível fazer isso. E eu tô comentando isso porque assim, ó, por exemplo, a maioria de nós, eu até fiz uma anotação disso, né? Nós não vivemos assim, ó, no típico. Típico é você juntar toda a documentação, levar para via judicial, fazer e levar o justo título registrado, fazer a ação, ter o benefício, né, do reconhecimento, a declaração de uma situação que já é comprovada. Fazer essa ação na via administrativa não é típico, mas é possível. É como você, por exemplo, desejar emagrecer. A gente sabe que muitas pessoas não estão um pouquinho acima do peso, inclusive eu me sinto um pouquinho fora de forma, e a gente sabe que isso não é típico ser dentro da nossa ficar em forma, mas a gente precisa fazer exercício, precisa seguir as orientações da nutricionista, e se a gente não usar o meio correto, não vai ter o resultado que a gente busca. Então aqui, na ação de uso capião, essa judicial é a mesma coisa. Você pode dizer assim para mim, mas eu quero fazer um curso para fazer, para ficar bom nisso, para saber fazer uso capião extrajudicial, para entender os requisitos, para fazer a ação. Você pode fazer, você vai ficar bom, você vai entender, porque no direito é assim, a gente sabe, precisa estudar bastante, precisa se atualizar, a gente precisa sempre, todos os dias, buscar esses elementos, né, para enriquecer o nosso conhecimento. No entanto, pode não ser possível fazer. É possível fazer, mas pode não conseguir, não acontecer. Eu recebo indeferimento, muitas vezes e recebi um, inclusive, essa semana, de indeferimento de uma ação na via extrajudicial, e tudo certo, tudo bem. Apesar de ter algum conhecimento e me sentir capaz e ter condições de fazer, posso não alcançar um resultado. Bem, meu recado é o seguinte: avalie profundamente aqueles requisitos que aparentemente podem ser imperceptíveis, que podem destruir a sua ação. Se você tem alguma dúvida, manda para mim, me escreve, visita o nosso site, tem um monte de informação bacana lá e de relevância também, que a gente acredita que pode fazer a diferença. Esse é o meu recado de hoje e um beijo e até mais.